Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Pessoal, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que se encontra em Gênesis 45 e o versículo é o 5. Essa passagem bíblica fala de José. Todos sabem que José foi vendido pelos seus irmãos, né? Vamos ler um pouquinho essa história. História real, né? Aqui em Gênesis 45, capítulo 45, no versículo 5, a palavra do Senhor diz: Agora, pois, isso aqui é José falando para os seus irmãos. Agora, pois, não vós entristeçais, nem vós pense aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. José falou para os irmãos deles: vocês não vão pensar diante dos olhos de vocês, não vão pensar que foi vocês que fizeste isso comigo, mas foi o próprio Deus que me enviou diante de vocês para conservar as vossas vidas. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, olha só o trabalhar de Deus. Olha o tanto que o trabalhar de Deus é lindo nas nossas vidas. Deus prometeu. Deus falou para Abraão. Esse nome é tão difícil de falar. Abraão. Deus falou para Abraão que a descendência dele ia ser tão grande, tão numerável, como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar. A areia é só as pedrinhas, né? Muitas pedrinhas pequenininhas, milhares e milhares, quem consegue contar? Assim Deus falou que seria o povo de Abraão, que ia vir de Isaac. Oh, glória! Aleluia, Jesus! E Deus fez essa promessa também para Isaac. Aí vem, né? Isaac se casa, só que a sua esposa era estéril. A palavra de Deus nos afirma que Isaac se casou com 40 anos, mas somente quando ele estava com 60 anos, a esposa dele pôde ter filhos. 60 anos, quando ela estava com 60 anos, foi quando ela engravidou e teve os meninos. Isso significa que Isaac passou 20 anos orando. Mas não era da promessa? Irmãos, sabe, mesmo Deus prometendo, nós temos que buscar, nós temos que aprender com isso. Deus fez uma promessa, mas você tem que correr atrás da bênção. Você tem que fazer com que a promessa se cumpra através da obediência, através da adoração, da perseverança. Isaac perseverou adorando o Senhor e não desistiu na sua fé, a sua fé não naufragou. Aí ela teve os filhos, Jacó e Esaú. A palavra de Deus nos afirma que Jacó teve vários filhos. Vários assim, né? 11.
12, digamos, com José. Quer dizer, o mais novo era Benjamim, né? Naquela época, havia uma fome muito grande naquela terra. Houve uma fome muito grande. Mas Deus é tão lindo no trabalhar dele, que antes de vir a fome, Deus já havia escolhido, da fome chegar, Deus já havia escolhido alguém. Deus já havia escolhido alguém para colocar alguém com coração bom, coração temente, alguém fiel, alguém obediente, para colocar nessas pessoas, para fazer com que essa pessoa cumprisse, desse prosseguimento os seus planos, os seus projetos, os seus propósitos, que era o de salvar uma nação. José teve sonhos. José teve sonhos. Sonhos proféticos. Sonhos que ia se cumprir logo mais para frente. Não muito longe. Não muito tarde. E nesse sonho, ele contou o sonho para os irmãos dele. Os irmãos dele ficaram com inveja. Por quê? Porque os irmãos deles entenderam. Entenderam o sonho. Ele falou, por acaso você vai mandar em nós? Vai crescer governo sobre nós? Uma coisa assim, né? Ele falou para o pai dele também, o pai dele entendeu. O pai dele entendeu, só que ele guardou no coração dele. Quando Deus revelou isso para José, os sonhos, Deus mostrou para José que ele seria alguém. Ele ia estar no nível alto, no nível acima de todos. Deus ia colocar ele num degrau elevado. Deus revelou isso para José. A nação ia passar por uma pobreza muito grande, por uma escassez muito grande, por uma fome muito grande. Deus precisava levar, oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. Deus precisava levar José para o Egito. O Egito era o lugar da fartura. O Egito era o lugar da fartura. Todo mundo, quando passava por uma necessidade, só pensava no Egito. Até Isaac, quando estava passando por necessidade, pensou em ir para o Egito. Aí Deus falou para ele, tu não vai ficar aí. Porque aqui eu vou te abençoar. Muitas vezes a gente perde a bênção, porque a gente esquece, em vez de olhar para o Deus, para aquele que pode todas as coisas, para aquele que provê, para o nosso provedor, a gente olha para o mundo. Olha para o mundo. Ah, quando eu estava lá no mundo era melhor. Quando eu estava lá no mundo era assim. Deus falou para Isaac, fica aí. E Deus abençoou ele. A palavra de Deus fala, ali era, a seca era grande, mas a palavra de Deus fala, não estou saindo do assunto. Estou só revelando e falando aqui. Isaac plantou. Isaac plantou. E Deus, a palavra de Deus fala que a colheita dele foi sem medidas. Sem medida quer dizer que não havia numeração para numerar a colheita que Isaac fez. Porque ele obedeceu. Ele foi obediente ao mandado de Deus. Não olheis para o mundo. Não vamos olhar para aquilo que está lá no mundo. Satanás, o banquete que ele oferece é grande.
Vamos esperar no nosso provedor, que é Jesus. O nosso provedor é Jesus Cristo. Vamos lá para José. A nação, toda aquela terra ia passar por uma escassez, por uma fome, da qual nunca houve. Só que Deus já estava com tudo elaborado. Nosso Deus é um Deus de estratégia. Deus via já a malícia dos irmãos de José. Aí Deus, vou aproveitar essa situação. Vou aproveitar essa situação para me poder levar o meu servo José para o Egito. Lá eu vou exaltar ele. Lá eu vou honrar ele. Eu vou colocar ele acima de todos. Ele vai ter o meu Espírito Santo com ele. Ele vai ter o meu Espírito com ele. Ele vai ser direcionado por mim. E todos vão ver. Para me salvar a nação de Israel. Para me dar continuidade à promessa que eu fiz para Abraão e Isaac. Os meus servos. Assim Deus fala. Deus o leva. Os irmãos de José, com ciúme e raiva, que ele sabia que José era especial. Ele sabia que José era especial, tanto para o pai dele como para Deus. Eles, com inveja, tentaram matar. Mas Deus não deixou eles matar ele. Deus não deixou. Mas botaram dentro do poço porque Deus permitiu. Deus permitiu que eles botassem José no poço. Eles botaram José no poço. Pensaram até em matar. Mas Deus não deixou. Porque não estava no projeto de Deus, nos planos de Deus, no propósito de Deus matar José. Mas sim entregar ele para ir para o Egito. Vender ele vocês podem, mas não vai matar. Venderam José para o Egito. Venderam José. José foi parar no Egito. No lugar da exaltação. No lugar da honra. No lugar de um degrau elevado. Um degrau elevado. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. A palavra de Deus fala que José passou 2 anos no cárcere. Mas Deus era com ele. Deus era com José no cárcere. Oh, glória a Deus, aleluia. Presta atenção, irmãos. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Quando Deus vai fazer algo muito grande na vida de alguém, e através da vida de alguém, Ele tira ele de cena. Ele tira ele do meio de todos. Ele tira ele do meio da parentela. Se precisar de descer o poço, desce o poço. Se precisar ir para a prisão, vai para a prisão. O que você não pode é parar de adorar. Porque enquanto você estiver adorando, sendo fiel, Deus está contigo. E Ele vai te exaltar. Ele vai te honrar. Vidas de pessoas. Vidas de pessoas está dependendo de pessoas aqui. Deus vai fazer algo extraordinário na vida de pessoas aqui. Não murmure. Não reclame. Somente adora. Porque Deus vai fazer na vida de muitas pessoas aqui o mesmo que Ele fez com José.
tirou do meio dos parentes. Foi pro poço, mas não vai deixar morrer, está com ele lá dentro. Deus estava com ele no poço. Estava na prisão, Deus estava com ele na prisão. Mas na hora certa, porque tudo tem o tempo, tem a hora. Deus trabalha com o tempo. Deus trabalha com o tempo. Nosso tempo não é o tempo de Deus. A nossa hora, nós queremos tudo sempre muito apressado. Mas o que prevalece é o tempo de Deus, é a hora de Deus. Meu irmão e minha irmã, no tempo e na hora certa, Deus vai te levantar. Porque almas lá e suia de raço. Porque almas dependem. Porque Deus vai te usar para ressuscitar. Para levantar os caídos. Libertar os cativos. Ser a boca dele aqui na terra. Porque muitas pessoas estão morrendo. Mas não é de falta de alimento. Para o físico. Mas falta de alimento espiritual. Falta da salvação. Deus vai levantar muitos aqui. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra, meus irmãos. Toma posse. Não desista. Não desanime, não desespere. Somente adore. Continua adorando. Jesus está no barco. Jesus está no controle. Jesus está no controle de tudo. Amém. Amém, meus irmãos.